devagar demais. Mulher. Tem uma história fantástica, porque o nosso Givanildo, o nosso Hulk, ou o nosso Hulk, como é chamado aqui em Portugal, é paraibano, Campina Grande. Isso, Campina Grande, Campinense. Mas você passou 3 anos jogando no Japão. 3 anos e meio. Como é o nome da sua esposa? Irã. Ira. Onde que ela nasceu? Nasceu na Paraíba, Boaventura. Na Paraíba, paraibana como você. Paraibana. Mas você conheceu ela onde? No Japão. Mas olha só que coisa fantástica. Como é que foi essa coisa de conhecer uma paraibana, uma conterrânea no Japão? Então, na época eu era solteiro, né, e estava num restaurante, jantando com os amigos, e tinha um Orkut. E no meu Orkut estava o Hulk Paraíba. E na época eu usava o cabelo grande e tudo, e ela estava com as amigas, jantando lá também. E de repente uma amiga que estava com ela, tipo, falou comigo. Tá, então o Hulk, você é o Hulk, né, que tá lá no Paraíba, tá, que a gente sempre se falava. Eu falei, sou eu. Aí ela, você é da Paraíba? Eu falei, sou. Ela falou, também sou da Paraíba. Então, pô, a gente começou a conversar ali, aí trocamos os contatos, tudo. E depois marcamos de se encontrar, de jantar, tudo, e estamos juntos até hoje. Falar em Japão, né? Todos nós ficamos tão tristes com uma coisa terrível, o modo terremoto da história do Japão. E você fez uma homenagem bonita, você preparou uma homenagem bonita. Eu tava pensando, né? Comecei a pensar do Japão, né? Onde eu vivi muitas coisas boas lá, conheci minha esposa, onde ela ficou grávida do nosso primeiro filho lá também. E eu tive pensando em ir pra casa, né? Pensando em fazer um gol em homenagem a, tipo assim, no sentido do Japão, tudo. Então, uma coisa de sentimento. É, de sentimento. E quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou pra mim e falou assim, por que você não faz um gol amanhã e mostra uma camisa? Todo mundo tem muita curiosidade. Primeiro, o Hulk, o personagem, é brabo. Ele, quando vira Hulk, ele fica Quando bravo. mexem com ele, né? Quando mexem deixa com ele verde. Ele fica verde, Isso. né? Quando mexe com você fica verde e brabo também ou você é tranquilo? Eu já era mais esquentado, Galvão. É? Eu já era mais esquentado, por isso que fala quando você... Você era paraibano retado? Eu era esquentado, brigava muito. Mas eu, às vezes conversando, né, com minha esposa, a gente sempre fala nisso, que depois que Deus me deu meu primeiro filho assim, eu fiquei tranquilo, sabe, eu era muito esquentado, qualquer coisinha já esquentava a cabeça. Então o seu início de jogador mesmo, onde foi? Então, eu vim para Portugal, onde eu passei um ano, né, aí voltei pro São Paulo. Mas você já veio como jogador para Portugal? Não, tinha 15 anos de idade, então aqui era para jogar? Isso, para jogar. Aí eu vim pro Vila Novense, esse time. Tinha 15 anos, então eu treinava com o profissional aqui, com o junior, e jogava pelo juvenil. Juvenis, que era de disputar a competição nacional de juvenil. E depois passei um ano aqui e voltei e depois fui pro Brasil. Aí falaram que eu ia voltar pro Porto, né? Então ficou naquilo, vai voltar pro Porto? Não vai voltar pro... Meu empresário falou que eu ia voltar pro Porto. Então ficou naquilo, acabou por não voltar. Eu fui pro São Paulo. Passei 6 meses e nisso, eu tinha 15 anos ainda. Quando eu fiz 16, que podia assinar contrato com 16, né? Aí acho que o Paulo Carneiro entrou, que era o presidente do Vitória na época, entrou em contato com o meu empresário e pediu para mim levar pro Vitória. Traz o Hulk pra cá que a gente assina um contrato profissional. Eu fui pro Vitória, assinei, onde eu passei 2 anos, né? E com 18 fui pro Japão. Aí você ficou esses 3 anos no Japão? No Japão. Foi a sua afirmação profissional, foi Isso. você se formou profissionalmente. E daí? E daí um empresário chega pra mim, né? Que é o Teodoro, né? E fala pra mim, Hulk, acho que quero ver você jogando na Europa. Tenho um sonho de ver você jogando na Europa. Eu sei que você tem uma vontade de jogar na Europa. Aí eu falei, pô, legal. E daí então surgiu vários clubes para me vir para a Europa. Porto, Atlético de Madrid, outros times aí. Então eu vim pro Porto porque eu tive um sonho de jogar no Porto, né? Quando eu estava aqui com 15 anos, me levaram para assistir o jogo do Porto. E na época era Estado das Antas ainda. Agora é o novo Caldeirão. Estado das Antas. Então eu cheguei ali, vi aquilo cheio, lotado, né? E falei assim, um dia eu vou jogar aqui.
Você, quando eu fui te encontrar, você estava ouvindo Forró pegado. forró pegado da sua galera lá em João Pessoa. Como é que é um nordestino vivendo no norte de Portugal? Ah, é que é legal, né? Acho que a gente procura trazer um pouco de tudo do Nordeste, né? Que vem do Nordeste, no caso, já traz o forró, já traz tudo pra cá. Traz o forró, mas me diga uma coisa, mas traz carne de sol? Traz. Traz manteiga de garrafa? Outro dia é engraçado que minha mãe tava vindo, vamos passar um tempo aqui, e quando ela vem, traz acho que 15 quilos de carne de charque, Mas não conta, não, queijo. não pode, é Não. proibido, não pode contar. Não, igual que ele fala assim, porque isso é carne toda aqui você vai encontrar comida. Não, mas é meu filho que pediu. Aí eu falo, não, então ele vai comer pra fazer gol, pode levar. Deixa eu passar, cara. Você tem esse privilégio. Portugal tem um símbolo muito forte, é o galo de Barcelos. Olha ele aqui, ó. Olha que bonitinho. Galo de Barcelos. É, o galo de Barcelos. Você sabe a história desse galo? Não sei. Eu confesso a você que também não sabia. Aí fui ler. Mas, ó, é lenda. Eu vou mostrar qual é a história daqui, mostrar pro Hulk e para todo mundo a história do galo de Barcelos. Ó. Reza a lenda que há muitos séculos atrás um peregrino fazia o caminho de Santiago. Ainda em território português, ele ia andando para Compostela, na Espanha. Passou pela cidade de Barcelos. Quando deixava a cidade, foi acusado de roubo. Foi condenado à morte por enforcamento. O juiz que o condenou estava com um prato à frente com um galo, estava prestes a comer um galo assado. E o peregrino disse: Excelência, para provar minha inocência, o senhor vai testemunhar um milagre. Este galo que está no seu prato, como eu sou inocente, ele vai se levantar e vai cantar. Bom, está escrito assim. Diz que o milagre aconteceu. E anos mais tarde o peregrino voltou para esculpir o galo de Barcelos, que desde então passou a ser o símbolo de Portugal. Bacana. Na estrada a gente aprende e tenta ir conversando com vocês. Vamos falar então de seleção brasileira. Vamos. O jogo com a França foi a sua primeira convocação com o Mano ou você já tinha... Foi a segunda. Segunda. Tive em Barcelona, né? O que ele falou com você em Paris, naquele jogo de Paris que você entrou? Ele deu alguma dica de que ia fazer um revezamento, alguma coisa assim? Não. Não, até na hora de eu entrar, não. Na hora que eu entrar também, pouco tempo, né? Acho que faltavam 5 minutos. Não me engano. Ô, mano, podia ter entrado um pouquinho antes o cara, né, mano? Pô. Não, mas tranquilo, como eu já falei, eu vou trabalhar para poder ter mais oportunidade e com certeza eu vou aproveitar. E você tá esperando? Tô bem. Confia. Voltando à história de família, o seu Gilvan não é fortão grandão assim não, né? Nada, pequenininho, às vezes eu brinco com ele, pô, pai, você é pequenininho, eu quero que eu não é esse grande assim, você é pequeno, ele fala que não é baixinho não, não é. Mas você também não é tão alto assim. Não sou tão alto. Que altura você tem? Tenho 1,80. É alto, é evidente que é alto. Mas todos acham que tem mais, né? Mas é forte. Mas você é assim desde pequeno, forte assim, ou foi depois? Eu já era forte, né, quando pequeno, só que eu era baixinho. Então até o pessoal brincava lá na minha cidade, falava, não vai crescer não, como é que vai ser jogador pequeno? Não vai crescer. Tanto é que me apelidava até de Romário, que eu era baixinho com as pernas tortas, né, quando eu jogava futsal. E depois que eu vim para Portugal, né, quando eu tinha 15 anos, eu estiquei muito. Em um ano eu estiquei bastante. Eu comecei a crescer. Essa força você malha? Não malha. Não? Só treinar. Só treinar? Acho que era de carregar carne na feira, né? Eu trabalhava com meus pais. Antes de vir para cá com 15 anos, isso. Lá em Campina Grande, seu pai Trabalhar é feirante? Meu pai era feirante lá. Feirante? Era meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe? Então, como só tinha eu de homem, filho homem em casa... O que era? A barraca de que na feira? Era de carne. De carne? No Mercado Central mesmo lá, então... Quando era na madrugada de quinta para sexta e sexta para sábado, que é dia de feira mesmo, sexta e sábado, eu tinha que acordar cedo, né? Tipo, 3 horas da manhã. Tinha que... Na verdade, nem dormia direito. E meus pais falavam, tinha que me acordar para me ajudar. E eu chorava para não ir. Meu pai falava, se você quiser jogar bola, você tem que ir. Então só deixava eu jogar bola se eu fosse para feira. Eu tinha que ir para feira lá e ajudar. Mas hoje eu não me arrependo. Eu
feliz de ter ajudado meus pais, né? Eu vi o que eles passaram e hoje sou meus orgulhos aí, graças a Deus, tenho isso como experiência, né? Pra poder a gente valorizar as coisas que hoje A tem. vida, É verdade. as dificuldades da vida nos ensinam muita coisa. Ensina muita coisa, né? Porque o que ele me ensinou, por isso que eu tenho meu pai como um orgulho pra mim. Poder assim ensinar pro meu filho, que ele me ensinou a educação, tudo, pra poder ser um homem no futuro, né? Eu não esperava outra coisa, não. Eu esperava esse garotão assim, gente boa, Obrigado. essa figura do nordestino brasileiro, esse sorriso alegre. Não, tem que ser nordestino, né? Tudo. Nordestino não, o brasileiro em si, né? O brasileiro em si, mas... tá sempre com o sorriso no rosto, então tem que estar, né? E olha, vamos fazer um trato então? Vamos fazer um trato em 3 aqui? Vamos fazer um trato em 3 aqui. Vamos olhar para ali, ó. Olha para lá comigo. Ô, mano, dá mais uma chance pro parceiro aqui, pra gente poder fazer o trato. Aí o mano faz a parte dele, convoca ele pra seleção. Você faz o gol. E vamos bem lá. Fechado? Fechado, parceiro. Obrigado por receber Obrigadão, a gente. Galmão. Eu que agradeço aí, a Vou toda pra a produção estrada, aí. sorte pras crianças, sorte pra mulher, pra Obrigado. família. E continue sendo esse paraibano gente Não, boa lógico. que você é. Sem dúvida. Vambora que eu tenho muita coisa pra fazer e vou rodar ainda. Vamos Obrigado. lá. Um abraço. Obrigado aí pela Tchau. visita aí. Boa viagem. Tchau.